18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas 3 minutos em Manaus. Boa noite pra você na sintonia certa. Boa noite pra você, Karime Leão. Boa noite, Carlão. Tamo juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. Um salve pra você que sintoniza a 100,7. Tamo junto. Mix. Legal, você que sintoniza 100,7 pode participar, interagir aí conosco no programa 18 horas. Estamos com você hoje até às 7 da noite e a sua participação é direta aí pelo WhatsApp, hein? Mande aí o seu toque, 994887592, não é isso, Karime? Exatamente, manda um zap pra gente. A gente quer saber, afinal de contas, a sua opinião, o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente trata aqui no 18 horas. Manda um zap pra gente. E outra, hein, Karime? Hoje nós temos ainda mais para os ouvintes. Temos convites e é para o Pagode do Maneca. Lembra? Reinaugurou, olha aí. Pagode do Maneca na área de novo, em novo endereço, agora na Avenida de João Batista, número 1279. É para você, ouvinte. Exato, e a festa hoje começa a partir das 9 da noite com várias atrações como o Micael, Jean Carlos, Mari Maroni, Marinho e Prata Filho. Gente, festança, tá? Legal. E é o seguinte... Pra ganhar. Ouvinte da Mix não é qualquer um. Então é o seguinte, as primeiras 3 pessoas que pararem agora aqui na porta da Rádio Mix, na Rua Fortaleza 585, no Adrianópolis, leva cada uma um par de convites para você aproveitar essa festança. Afinal de contas, sextou com categoria aqui na Mix, né, Carlão? Sim, Karime, 6 e 5 agora, hein? Mix. Começando às 18 horas, conferindo os destaques do dia. Rio Negro já encheu 44 centímetros desde o dia 28 de setembro. Hoje a conta é de 13 metros e 14 centímetros. E com isso, representantes de empresas descartam o desabastecimento para o Natal. Ação do Ibama destrói madeireiras clandestinas que atuavam em terras indígenas no Amazonas. Publicada a medida provisória que garante o auxílio extraordinário para os pescadores do Amazonas. Olha, 6 horas e 5 minutos, mais uma vez, boa noite para você, querido ouvinte, você em 100,7, você aí na sintonia certa. Vamos juntos até às 7 da noite, nesta sexta-feira, 3 de novembro de 2023, do ar, 18 horas. Mix. Olha só, sexta-feira, hein? Nós estamos aí na primeira sexta-feira de novembro. É uma sexta-feira aí, né? Infelizmente cheia de fumaça, uma sexta-feira enfumaçada. E é uma fumaça tóxica que faz parte aí já praticamente, né, do nosso cotidiano. Não nos acostumamos ainda com essa fumaça, mas ela já está fazendo parte do nosso dia a dia, infelizmente. São 2 meses com esse ar extremamente poluído, de qualidade péssima, que tanto mal faz à nossa saúde, principalmente a saúde das crianças, saúde dos adultos e das pessoas que já têm problema respiratório e pulmonar, Karine. Carlão, não tá fácil, tá? Já são 6 dias seguidos debaixo desse ar, Carlão. Tá difícil, tá? E ainda tem secretário que fala que esse é o novo normal aqui da cidade. Pois não é. dá, né, gente? Possível. Todo dia agora é a mesma coisa. Manaus está encoberta por esse fumacê tóxico. Gente, presta atenção, porque é grave, é sério o assunto, porque isso faz muito mal à saúde. A gente já entrevistou aqui especialistas que alertaram que as partículas tóxicas, além dos pulmões, elas conseguem chegar na corrente sanguínea. Quem respira em Manaus aqui está se envenenando aos poucos. Segundo os aplicativos que monitoram a poluição, Manaus ficou tão ruim que ultrapassou os limites da escala que mede os níveis de partículas do ar por metro cúbico. O aplicativo agora do controle de ar do Selva, da UEA, indica que a qualidade do ar é péssima em quase toda a cidade. Karime, para completar, estamos num período de estiagem, falta de chuvas e de tempo seco, que agrava ainda mais essa situação. O problema é que não temos a quem reclamar, a quem recorrer. As autoridades não enfrentam o problema de frente e se contentam em dizer, em inventar histórias, tipo, a fumaça não é daqui, vem
Vem de vários lugares, mas não é daqui, Karine. Vem até lá do Nordeste, mas não é daqui. O fato é que os incêndios florestais continuam na região metropolitana de Manaus e no sul do Amazonas sem que as nossas autoridades ajam. Faça o que tem que ser feito, combater os incêndios. Pois é, Carlão, insistem em dizer que a queimada é aqui de Belém do Pará, insistem em dizer que é lá do Nordeste, Mato Grosso, ou seja, a fumaça pega avião, a fumaça atravessa... Até do Acre. Até do Acre vem, né? Já falei aqui, gente, isso parece praga do Egito. A fumaça vem e para aqui, né? Estaciona daqui também, não vai mais para lugar nenhum. Não dá, né, gente? É um complô da fumaça. É exato, estamos passando aí, estamos sendo vítimas do complô da fumaça. Não dá, gente. Aí eu tava vendo, realmente Pará teve outubro aí com o maior número de queimadas. O lugar mais atingido é Altamira. Aqui no mapa é mais longe ainda. Então tá difícil atravessar, a gente olhar no mapa essa fronteira, porque tem mato, tem rio, aí chegar pro lado de cá do rio, onde fica Manaus, é uma fumaça assim, com muito poder. Muito viajada, com muito poder de ataque, não dá, gente. Bom, o que acontece? O que nos resta é rezar, porque da última vez, o que amenizou tudo isso, não foi, Carlão? Foi a chuva que deu aqui em Manaus e aqui no estado do Amazonas. Daí amenizou um pouco, só isso. Porque de ação parou efetiva... Pois é, parou a chuva, o que aconteceu? Olha lá o que aconteceu. A fumaça voltou. Ou seja, de ação efetiva, a gente não viu detalhe. Eu estava lendo a respeito da fumaça lá no Pará, eles contam com 2 aeronaves para controlar os incêndios. Gente, não se apaga incêndio em floresta sem aeronave, não tem mágica, não tem o que fazer. Você pode colocar 14 mil pessoas aqui abafando incêndio que não vai controlar. É isso e ponto final. Agora, como a gente não vê atitude, é só desculpa, o que resta para a população? Rezar para chover. Olha aí, né, Carlão? Essa é a nossa realidade, Carimilhão, infelizmente. Exato, exatamente, infelizmente. Vamos continuar aí sufocando, vamos continuar sendo envenenados até que chova. Quando? Até que chova, Carlão, e é isso. 6h10, você no melhor mês do Brasil. 18 horas. Olha só, o Ibama destruiu 9 madeireiras clandestinas que retiravam madeira de terras indígenas aqui no Amazonas. E uma delas tinha capacidade de cortar e carregar 6 caminhões de madeira por dia. Vamos aos detalhes agora com Odinei Araújo. A operação do Ibama aconteceu no entorno do distrito de Santo Antônio do Matupi, em Manicoré, no sul do Amazonas. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente descobriu que das 26 madeireiras existentes no distrito, 11 funcionavam sem autorização. Segundo o Ibama, as empresas estavam retirando madeira ilegalmente de terras indígenas. 9 das 11 madeireiras foram destruídas hoje pelo Ibama, conforme relata o agente do Instituto do Meio Ambiente, Givanildo Lima. A gente está fazendo uma ação de fiscalização em indústrias madeireiras que estão explorando madeira ilegal aqui das terras indígenas, áreas protegidas federais aqui da região. Então a gente fez um levantamento, a gente constatou que tinha um grande número de madeireiras aqui trabalhando ilegalmente, sem nenhum tipo de licenciamento. Uma das madeireiras destruídas era a maior da região e tinha capacidade de beneficiar sozinha, em média, 100 metros cúbicos de madeira em tora. Essa madeira era suficiente para carregar 6 caminhões por dia. Por precaução, as madeireiras com licença para funcionar também estão sendo fiscalizadas. Algumas delas, segundo o Ibama, informavam que a madeira explorada era de plano de manejo autorizado, mas na realidade a madeira era retirada ilegalmente de terras indígenas do povo Tenhari. Ainda conforme o Ibama, alguns planos de manejo não apresentavam acesso via estrada. Outros declararam que a madeira era transportada por balsas, mesmo os rios estando secos e nem chegando perto dos locais de manejo. Também foram encontradas toras de madeiras enterradas e caminhões e serrarias móveis escondidos na mata. A operação vai continuar até o dia 8 desse mês. Odinei Araújo para o 18 horas.
Você está ouvindo 18 horas. Olha aí, 6 horas e 12 minutos em Manaus e o Rio Negro, hein? O Rio Negro subiu mais 6 centímetros de ontem para hoje, elevando em nível no Porto de Manaus para 13 metros e 14 centímetros. Rio Negro subindo. Desde que o Rio Negro começou a encher no dia 28 de outubro, a cota já subiu aí 44 centímetros. Ufa, né, Carlão? Ainda bem, né? Bom, mas e com isso também ficou menor a ameaça de desabastecimento de produtos no Natal por causa da seca histórica, claro. Pelo menos essa é a avaliação de Jorge Nascimento, presidente executivo da Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos. E o repórter André Meirelles acompanhou todo esse assunto, está ao vivo aqui com a gente, traz mais informações. Boa noite, André. Então, o pior parece que já passou para as indústrias aqui do Polo Industrial de Manaus, não é isso? Boa noite. Muito boa noite, Karime, boa noite, Carlão, boa noite a você que nos acompanha aqui na 100.7 também pelo YouTube, né? É isso? Olha, com o processo de retomada da cheia nos rios do Amazonas, o que se pode esperar aí é o abastecimento dos insumos para as indústrias do Polo Industrial de Manaus. Vimos aí que nos últimos 10 dias o Rio Negro tem dado sinais, né, de subida aí do volume de água, como o Rio Solimões e o Madeira também, e isso pode trazer sim bons resultados para as próximas datas comerciais, né? As próximas datas aí é a Black Friday, que acontece no dia 24 de novembro, e o Natal, né, 24 e 25 de dezembro. Então, eu procurei conversar com o presidente executivo da Eletros, né? Então, ele me respondeu. Ele que é da Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletrônicos, que é aí a Eletros, né? Ele confirmou que a Black Friday vai sim acontecer normalmente aqui na capital. Agora, já para o Natal, como o rio está subindo há praticamente aí pouco mais de uma semana, se continuar desse jeito, não há risco de desabastecimento. Vamos ouvir aí. Não há qualquer risco de desabastecimento para Black Friday. O consumidor terá todos os produtos, porque a gente já vinha monitorando isso desde o mês de maio e nós antecipamos tanto a produção quanto o escoamento da produção, fazendo com que para Black Friday todo mundo estivesse recebendo os produtos. Ocorre que para o Natal uma preocupação um pouco maior por conta da necessidade ainda de ter a normalização da navegação. Se perdurar ainda por mais de 15 dias esse impedimento de navegação, a gente corre algum risco aí de ter a falta de alguns produtos em alguns locais do Brasil. Mas com a subida da forma que está ocorrendo, o risco é bem menor disso acontecer. Então a gente tem que monitorar. Black Friday tudo bem, tudo tranquilo, não vai faltar produto, e para o Natal a gente tem que aguardar aí mais os próximos dias a subida dos rios para a gente fazer uma avaliação mais correta do que está acontecendo, do que pode vir a acontecer. 18 horas. Então, Karime e Carlão, a gente ouviu aí a fala do presidente executivo, né, da Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletrônicos, que é o José Jorge Júnior, falando aí, confirmando que sim, os consumidores que buscam aí, né, as promoções na Black Friday, pode ficar tranquilo que vai acontecer, né? Agora a gente também tem algumas falas que o presidente aí da Eletros estava falando sobre antecipação aí, né, de produtos eletrônicos e também outros materiais e produtos para serem vendidos aí para os consumidores. Para tirar algumas dúvidas, eu conversei com a professora e economista Lenice Benevides. Ela traz aí pra gente alguns detalhes sobre a fala do presidente da Eletros, né? Segundo ela, essa certeza de que vai ter estoque para Black Friday é porque existe um estoque à parte, né, de algumas empresas. E outro ponto também, ponto de vista dela, é em relação ao ano passado, né? Porque, na verdade, não pode ter acontecido um crescimento na venda de produtos, né? Então para entender melhor isso, vamos ouvir a fala da professora e economista Lenice Benevides. Em alguns produtos, provavelmente a indústria está com muito estoque. Então, por mais que ela tenha tido há um grau muito grande de desabastecimento de insumos, né, que não chegou todos, ela não consegue atender todas as demandas, mas ela deve ter algum estoque, né? E esse estoque e a volta, né, vamos esperar, né? Porque, veja bem, para dezembro dá para produzir certos produtos até o Natal, ainda dá tempo, mas outros produtos já acho que já fica mais prejudicado. 18 horas.
Muito bem, Karime e Carlão, a gente ouviu a fala aí da professora e economista Lenice Benevides falando aí, né, sobre a situação de estoque de produtos aí para os próximos eventos comerciais como a Black Friday, né? E sobre essa situação, inclusive a fala da economista também é a realidade de muitos empresários, porque segundo alguns empresários, as companhias levaram em conta o histórico de pouca chuva na região no mesmo período de outros anos, e aí esse ano resolveram reforçar os estoques para evitar o desabastecimento antes desse evento da Black 2023, né? Que será realizado no dia 24 de novembro, e aí a promessa é que mais uma vez o evento seja uma excelente oportunidade para os lojistas aquecerem as vendas e para os consumidores também encontrarem boas ofertas, né? Especialmente no comércio eletrônico, devido a Black ter se mostrado anos após anos uma das datas mais relevantes para todos os segmentos do varejo. Inclusive o evento não se limita, né, somente a sexta-feira, vai começar aí, a data desse evento é dia 24 de novembro, mas durante todo o mês de novembro já começa aí, né, essa situação de preços, das pessoas começarem a ver nos preços mais em promoções. Uma boa oportunidade, né, André, pro cliente aí, pro consumidor, né, aproveitar aí as ofertas, é isso? É verdade, é isso mesmo. E com essa situação da Black Friday, existe também aquelas situações que a gente fala de pesquisas, de golpes, sim, toda essa situação, né? Então o que a gente vai fazer? Em breve vamos trazer aqui uma matéria sobre a Black Friday 2023, né? Como você deve pesquisar e garantir os melhores descontos aí, fugir, claro, de muitos golpes que tem por aí. É só aqui no 18 horas, Karime Carlão. Arrasou, André, sabe tudo. Obrigada. Agora um detalhe que é importante que você trouxe pra gente foi que os empresários já sabiam das informações a respeito da previsão dessa seca severa e de toda a questão do clima. O que eles fizeram? Se planejaram para evitar o pior e aumentar os estoques. É uma coisa tão óbvia, né, gente? Qualquer gestor responsável faria isso, assim como os empresários fizeram. Faltou essa visão, faltou essa responsabilidade agora aqui para os gestores aqui do estado do Amazonas. 6h19, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só aí, ainda continuando com essa situação de seca, já foi publicada a medida provisória para o pagamento do auxílio extraordinário, olha só, destinado aos pescadores do Amazonas, que é claro, estão sofrendo muito com essa situação da seca. Então, eles são afetados. Então, é uma seca histórica, eles são prejudicados. E o governo federal prometeu e o pagamento parece que acontece aí pela Secretaria de Estado de Produção, exatamente, ao todo. São, assim, pescadores de 49 municípios, Carlão, aqui do estado, que devem receber o benefício no valor de R$ 2.640. Vamos acompanhar os detalhes agora com o Rodrigo Soares. A medida provisória foi assinada pelo presidente da República na última quarta-feira e publicada nesta quinta-feira. A medida é válida para pescadores profissionais artesanais cadastrados nos municípios da região norte que se encontrem em situação de emergência por conta da seca histórica. O auxílio extraordinário será pago em parcela única no valor de R$ 2.640, como explica o secretário adjunto de Pesca e Aquicultura da CEPROR, Alessandro Cohen. É válida para o estado do Amazonas e para os estados da região norte, pois vai ser o adiantamento de 2 parcelas do seguro-defeso extraordinário, ou seja, além dos 4 normais que o pescador amazonense receberá essas 2 adiantadas extraordinário. E isso é o poder aquisitivo que o pescador vai ter em virtude de não poder pescar, até porque existem alguns defesos que estão em vigência e também pela própria estiagem. Segundo o secretário, a CEPROR entrou em contato com o Ministério das Relações Institucionais para tratar dos municípios que não foram incluídos na medida provisória. Os municípios que não estão na medida provisória, que não foram contemplados, nós já estamos entrando em contato com o ministro Padilha e ele nos solicitou os decretos dos municípios, nós já entregamos hoje para que sejam também contemplados os municípios que não estavam na medida provisória. É o caso de Figueiredo, é o caso de Pauini, de Itapiranga, é o caso de Amaturá, é o caso também de Maués. Ao todo, pescadores de 49 municípios do Amazonas e da capital amazonense serão beneficiados com a decisão.
Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6 horas e 22 minutos, você no melhor mix do Brasil. Olha só, hein? Manifestantes fecharam o trânsito na BR-319 hoje, sexta-feira. A manifestação foi na altura do quilômetro 235, lá na comunidade São Pedro, Carime. Carlão, e é claro, eles reivindicam a pavimentação da estrada, energia elétrica, transporte escolar e redução nos preços das mercadorias nas comunidades. Mix. Olha só, e daqui a pouquinho você confere aqui no 18 horas. Amazonas já registrou mais de 2.500 reclamações contra serviço de banda larga fixa. É o nosso assunto em instantes, já aqui no 18 horas. 18 horas. E agora 6h22, nós vamos conferir tempo e temperatura, hein? Com ela. E é para final de semana, hein, Karime? Sábado e domingo já com você. Previsão do tempo. Segundo informações de Climatempo, para este sábado, a previsão é de sol com aumento de nuvens ao longo do dia. À noite ocorrem pancadas de chuva. A mínima prevista é de 29 graus, a máxima pode chegar a 36 graus. As chances de chuva são de 67%. A umidade relativa do ar fica entre 36% e 94%. Já para o domingo, também sol com aumento de nuvens ao longo do dia. E à noite também ocorrem pancadas de chuva, a mínima prevista de 28 graus e a máxima de 34 graus. Gente, a previsão é de chuva abaixo da média agora na primeira quinzena de novembro. A informação é do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, que também prevê altas temperaturas e tudo, é claro, por causa da crise climática que a região vem enfrentando. Mix. Agora 6 horas e 24 minutos, você no melhor mix do Brasil, Karime. Seguimos agora para Brasília, vamos conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite, Cadu, sextou. Mas conta pra gente, procede a informação de que pescadores de vários municípios aqui do Amazonas não vão receber o tal do auxílio de 2 salários mínimos, né? A antecipação aí do seguro-defeso, como foi anunciado pelo governo federal, Cadu. Explica pra gente. Sextou, mas nem tanto, né, Karine? Não sextou para muita gente. Boa noite para você, Mercedes. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa de 18 horas. Karine, houve uma falha de comunicação entre o governo federal e o governo do Amazonas. Na medida provisória que foi publicada anteontem, o governo Lula anunciou o pagamento extra de 2 parcelas do seguro-defeso aos pescadores artesanais de 90 municípios da região norte, incluindo o Amazonas. Todo mundo ficou feliz, né? Os parlamentares anunciaram a novidade, correram para as redes sociais para dizer que saiu e tal, mas aí foram ver direitinho a situação e perceberam que faltavam 13 municípios do Amazonas nessa lista do pagamento extra do seguro-defeso. Estão aí faltando nessa lista, portanto, Alvarães, Amaturá, Anamã, Acuí, Capiranga, Canutama, Itapiranga, Manaquiri, Paués, Pauini, Presidente Figueiredo, São Gabriel da Cachoeira e Tonantins. E aí os mesmos parlamentares que celebraram, né, Karine, agora estão correndo atrás do governo federal. Alô, Cadu. Cadu, dá um tempinho pra gente, a gente não Parece tá que a ligação com áudio... não tá boa. Exato, não tá muito tendo boa. uma interferência muito forte. A gente não tá te escutando direito, nós vamos ligar em seguida. A gente vai falar com o André e daqui a pouquinho a gente te liga até resolver, tá bom? Ok, querida, obrigado. Até já. Valeu, André. Valeu, Cadu. Tá daqui a pouco. Agora 6h26, você no melhor mix do Brasil. Mix. Olha aí, o serviço de banda larga fixa é campeão de reclamações aqui no Amazonas. Todos os dias, pelo menos 9 reclamações são registradas denunciando a péssima prestação de serviços de banda larga fixa no estado, segundo dados da Agência Nacional de Telecomunicações, que é a Anatel, Karime. Bom, Carlão, o Amazonas é o segundo da região norte com maior número de reclamações sobre esse tipo de serviço, atrás apenas do Pará. O repórter André Meirelles volta para conversar ao vivo aqui com a gente, explicar sobre essa situação. Então, André, até setembro já foram mais de 2.500 reclamações. Conta mais pra gente. Boa noite. Boa noite mais uma vez, Karime Carlão, você que nos acompanha. De janeiro a setembro de 2023, a gente traz esses dados aqui que foram realizadas, na verdade, 2.570 reclamações referentes a problemas com acesso à banda larga fixa aqui no estado do Amazonas. Por exemplo, em 2022, a Agência Nacional de Telecomunicações, que é a Anatel,
totalizou aí 4.477 reclamações sobre o serviço. E não parou por aí não, porque em 2021 foram 5.635 queixas. Conforme a Anatel, ano passado foram realizados em média 12 reclamações por dia pelos amazonenses. E em 2021 as queixas diárias chegavam em uma média de 15, né? Esse ano o volume de reclamações está 40% menor, mas os problemas continuam, né? Problemas com serviços de TV por assinatura, telefone fixo, serviços de celular pós e pré-pagam estão levando aí os consumidores de todo, né, no estado também, no país também não é diferente. Todo o Brasil tem acontecido aí esses problemas que têm sido reclamados aí por meio da Anatel, do Procon e também de vários outros meios de reclamação, né? Por exemplo, em todo o território nacional, a Anatel já registrou aí esse ano, né, 3.655 mil reclamações por dia acerca dos serviços. Isso tudo também entre janeiro e setembro de 2023. Olha, eu conversei com o especialista Alexandre Torres Júnior, ele que também é advogado e contou pra gente com relação a essas reclamações dos consumidores na prestação de telecomunicações no geral, né? Ele pontua que o Procon, mesmo recebendo denúncias, não é a única administradora para o consumidor reclamar, mas o consumidor também tem o site Reclama Aqui e a própria Anatel, como a gente falou, né? Tem um aplicativo e também você pode entrar naquele login do gov.com com seus dados ali e efetuar essa reclamação. Você faz uma reclamação por lá que tem que ser respondida pela operadora no prazo de 10 dias, né? E via de regra ela resolve, porque as operadoras sabem que se chegou ao ponto de uma reclamação administrativa, pode ser que isso vire um processo judicial. Olha, na fala do advogado Alexandre Torres, ele explica ele explica como o consumidor pode utilizar essas provas, né, para uma reclamação administrativa que, se não for resolvida o problema, ela vira em um processo judicial. Vamos ouvir. Então o consumidor pega essas provas, leva para uma reclamação administrativa e, se não for resolvido, ele entra em juízo e cobra que a empresa seja obrigada a fornecer a internet nos moldes como ela prometeu para eles na propaganda que ela fez lá atrás no ato da contratação. A partir disso, o consumidor, em juízo, ele pode pleitear aí, inclusive, uma indenização pelos danos morais por tudo que foi causado, e é muito bom que ele passe por essa parte administrativa antes mesmo de entrar em juízo, para que o juiz veja que o consumidor tentou de todas as formas de resolver a questão extrajudicialmente, fora de juízo, e a operadora, a empresa, no caso, ela se desobrigou a cumprir a oferta, e a partir disso ele pleiteia a indenização, inclusive pela perda do tempo útil que ele perdeu tentando resolver uma situação, um problema que não foi o consumidor que criou. 18 horas. Muito bem, a gente ouviu a fala aí do advogado Alexandre Torres Júnior, ele que explicou aí como que o consumidor pode utilizar as provas para uma reclamação administrativa diante aí do mau serviço de algumas empresas de telecomunicação, de internet, né, de planos aí pré e pós-pago. Não é só encher, né, as empresas chegarem e encher as pessoas nas ruas oferecendo serviços de 500 mega, de 1 giga, chega na hora, não chega a esse total. Então você tem que ir lá, tem que reclamar, tem que haver, então essa é a orientação do advogado, tem que haver essa reclamação, porque quanto mais registros de reclamação, mais a empresa vai começar a se mobilizar para continuar aí, né, melhorando os serviços, né, porque o Amazonas, mesmo sendo o segundo estado da região norte que mais realiza reclamações relacionadas ao serviço também de internet e também de TV por assinatura, fica atrás do Pará, né, em dados gerais, né? Essa modalidade é a que menos gera reclamações dos amazonenses, a Anatel, a de TV por assinatura, mas a que mais gera é o serviço de internet. A gente mesmo por aqui, né, Karime Carlão, às vezes muita dificuldade complicada, na internet. verdade. Tem que pressionar a empresa, Temos então. que fazer valer os nossos direitos, né, Carlão? Isso aí. Obrigada, André Meirelles, pelas informações. Valeu, André. 6h31, você era o melhor mix do Brasil. 18 horas. Agora sim, voltamos a falar com Brasília. Vamos conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu estava explicando pra gente a respeito desses municípios que ficaram de fora desse acordo com o governo federal para receber antecipado aí 2 salários mínimos de antecipação do seguro defeso. Cadu, foi isso? Foram o quê? 13 municípios que ficaram de fora desse acordo? Explica pra gente.
Exatamente, Karime. Eu vou repetir aqui os nomes dos municípios, tá? Alvarães, Amaturá, Anamã, Apuí, Capiranga, Canutama, Itapiranga, Manaquiri, Maués, Pauini, Presidente Figueiredo, São Gabriel da Cachoeira e Tonantins. E aí, como eu falei para vocês, esses municípios estão de fora nessa lista e eu conversei, para a gente entender melhor essa situação, Karime, a gente vai ouvir agora uma fala do deputado Silas Câmara, com quem eu conversei, explicando o que aconteceu. O deputado explicando o que aconteceu. Vamos ouvir. Caso do meu requerimento, lá atrás, dia 3 de setembro, requeri para o estado do Amazonas. Obviamente que de lá para cá avançou a crise para outros estados da região norte e a medida provisória tem o objetivo de já dar uma cobertura para todos esses estados. Houve, obviamente, ali um errozinho de alguns municípios que não entraram, mas eu já tratei ainda na quarta-feira mesmo, com o vice-presidente Geraldo Alckmin, com o ministro Padilha e também com a Defesa Civil. Portanto, vai ser corrigido e todos os pescadores receberão 2 meses ou o equivalente a 2 meses por outra ferramenta de seguro-defeso. Portanto, é de fato um avanço muito importante nesse momento de crise. 18 horas. A gente acompanhou a fala do deputado federal Silas Câmara explicando o que aconteceu aí, por que esses municípios ficaram de fora, mas que ele pediu, né, para que fossem incluídos também, não é, Cadu? Karime, eu achei que todos os 62 municípios, incluindo Manaus aí, estivessem em estado decretado, estado de calamidade pública, né? Sim, são todos os municípios, estão em estado de emergência. Os boletins da Defesa Civil diariamente reforçam. Então, porque o motivo que o deputado Silas Câmara está falando agora é que esses 13 municípios não tinham ou não têm a emergência, a calamidade pública decretada pelo governo federal. Por essa razão, o governo não incluiu esses municípios na lista dos recebedores aí dessa extra do seguro-defeso. Essa é a explicação do deputado Silas Câmara, que aí ele disse, olha, estou indo conversar com o ministro para corrigir essa situação. Essa é a explicação em não tem uma explicação até agora dada pelo governo, por isso que eu estou usando aqui uma explicação dada pelo deputado Silas Câmara. Eu também conversei com o deputado Sidney Leite, não consegui contato com o deputado Saulo Viana, que ele que fez o alerta nas redes sociais dizendo que 13 municípios ficaram de fora. Ele foi o primeiro a fazer isso. Eu também tentei conversar com o deputado Adail Filho, que esteve hoje no Ministério do Desenvolvimento Regional para, segundo ele, tratar de outra situação que acontece em Coari, mas ele não deu explicação sobre essa questão da lista, ou seja, está me parecendo, Karime, uma questão sensível. Houve alguma falha de comunicação entre o governo do Amazonas e o governo federal que agora está nessa saia justa, porque todos eles ficaram aí jogando confete pro governo, dizendo, vai sair por meu intermédio, vai sair o seguro-defeso. Todos eles fizeram propagandas para si próprios, dizendo que o governo faria isso. Agora que o governo falhou, então eles também têm que buscar a correção. Essa que é a situação nesse momento. E segundo informações, 10 mil pescadores artesanais vão ficar de fora nesse momento do pagamento do seguro-defeso. Ou seja, não vão receber agora. Assim que corrigir essa situação, essa falha, provavelmente vão receber mais lá na frente, se for decretado, ou pelo menos concluída essa parte de decretação de estado de emergência para esses 13 municípios. Vamos continuar acompanhando, Karine, na próxima semana, porque eu acho que vai ter muito desdobramento com relação a isso aí. Karine Carlão. Ricardo, olha só, agora o outro seguro obrigatório DPVAT vai voltar a ser cobrado a partir do ano que vem. Cadu, quer dizer que vai sobrar para nós mesmo mais esse custo aí, o brasileiro vai ter que bancar agora o DPVAT de novo, é isso? É isso mesmo, Carlão. Está previsto para o ano que vem o retorno do DPVAT, que é o seguro para casos de acidentes de trânsito, né? Ele deixou de ser obrigatório em 2020, após o TCU apontar indícios de irregularidades, mas havia um componente político nessa história, viu?
vou dar só um parênteses, porque o DPVAT, quem administrava era uma empresa de seguradora cujo dono era o presidente nacional do União Brasil, o Luciano Bivar, que na época que o Bolsonaro estava trocando de partido, o Luciano Bivar queria que o Bolsonaro fosse para a União Brasil. E aí houve aquela confusão naquela época e tal, e o Bolsonaro reagiu tirando o DPVAT dele, a seguradora líder, que eu estou lembrando agora. Então tem esse componente político. E aí o seguro DPVAT passou a ser administrado pela Caixa, não mais sendo obrigatório. E tem gente que concorda, né? Tem gente que não concorda, Carlão, por se tratar de mais um imposto que o motorista vai pagar. Já não basta o IPVA. Pois é, já não basta o IPVA, a gente chama de imposto, né? Porque a gente é obrigado a pagar. Já não basta o IPVA, CRLV, as multas, né, que a gente recebe e toda essa dinheirama que vai para os cofres públicos não é revertida no melhoramento das ruas, né? A gente sabe disso. Mas para que o DPVAT ele volte a valer, Carlão, é preciso que o Congresso Nacional aprove o projeto de lei complementar que o governo federal encaminhou para lá, agora no dia 31 de outubro. Então, o projeto de lei não é o mesmo que medida provisória, não tem efeito imediato. Então, é por isso que a gente está falando. A partir do ano que vem, se for aprovado pelo Congresso Nacional, é a partir do ano que vem. Estamos em novembro, como a tramitação é de urgência, o Congresso Nacional tem a obrigação de tramitar com celeridade esse projeto, então é possível que possa ser analisado, apreciado até o final desse ano e aí ser promulgado no ano que vem. Uma ideia, tá? Uma proposta, essa é uma previsão. Mas o Congresso pode dizer não também para esse projeto. E é muito provável que isso aconteça. Você sabe que o Congresso Nacional é uma bancada conservadora e que não tem concordado com a inclusão de mais impostos. Então é possível que o Congresso Nacional diga não para esse DPVAT. E a gente está na torcida para que isso aconteça, né? Sem dúvida. Porque é importante, Carlão, o DPVAT ele indeniza as famílias de vítimas fatais, ajuda nas despesas médicas, hospitalares em casos de vítimas lesionadas, mas é um dinheiro que demora para sair, é um dinheiro que tem muita burocracia e quando você vai pagar, não paga, o dinheiro cai na sua conta, não paga nem metade das despesas hospitalares que você tem, é só agoniação. Então, quem concorda, fica com a sua concordância. Quem não concorda, se junte a nós, porque a gente também não está nada apoiando esse DPVAT, desde que ele mude e melhore para a população, né? Carlão e Karine. É difícil a gente conseguir reverter aí esses dinheiros que a gente paga em imposto em benefício para a sociedade, né, Cadu? Bom, mas vamos lá. O presidente Lula mandou os ministros gastarem recursos reservados para as obras. Como é que é isso? A gastança? Assim, vamos embora. Como assim? Bora gastar, gente. Fim do ano chegando, Papai Noel, bora lá, Natal. Explica pra gente. E a gente tem que pagar... a gente paga imposto e a galera libera ali. Enfim. Olha, hoje não tá fácil, né, Karine? Não, tá difícil ser brasileiro hoje. Tá difícil. Não tá sextando, não. Faz tempo. Olha, hoje o presidente Lula, ele teve uma reunião com os ministros da área econômica, da área de infraestrutura, para ele falar sobre obras públicas, né? O que ele precisa, como é que tá o andamento, porque ele quer no ano que vem já começar uma agenda de inaugurações. Ele quer viajar pelo país para já entregar obras, principalmente do PAC, na área de habitação, na área de infraestrutura, na área de obras viárias, enfim, ele quer fazer a coisa andar. E ele deu um recado, né, meio que um libera geral, né, dizendo que dinheiro público não é para ficar guardado. O que é na área de infraestrutura tem que se investir, não pode ter dinheiro guardado na gaveta. Isso daí soa muito mal, porque é mais uma fala contra aquilo que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vinha dizendo, que é economizar dinheiro, né, segurar o déficit zero e tal. Mais uma vez o presidente Lula diz que vai abrir a gaveta. Então vamos ouvir o que ele disse na reunião de hoje. Uma coisa importante, por isso que o companheiro Haddad está nessa mesa aqui, além de ser o nosso libertador de dinheiro, o cara que põe dinheiro na mão dos ministérios, ele tem uma coisa muito importante, que é o seguinte: a gente não pode deixar sobrar dinheiro que está previsto ser investido nos ministérios. A gente precisa transformar. Eu sempre digo o seguinte: para quem está na fazenda, dinheiro bom é dinheiro no tesouro.
Mas para quem está na presidência, dinheiro bom é dinheiro transformado em obras. É dinheiro transformado em estrada, sabe? Em escola, em escola de primeiro, segundo, terceiro grau, saúde. Ou seja, se o dinheiro estiver circulando e gerando emprego, é tudo que um político quer, que um presidente deseja. 18 horas. A gente acompanhou a fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Dinheiro bom, dinheiro gasto, é isso, né? Desde que seja dinheiro público. Fala aí daí, Cadu, não tá dando pra ser brasileiro hoje, tá difícil. Bora gastar. Né? Bora gastar. Tá difícil. Isso aí contrapõe, né, o governo anterior, porque a gestão liberal é sempre investir menos para que o governo se fortaleça, né? Ou seja, menos Estado e mais cidadão. E agora, no caso, o presidente Lula, ele tá indo pelo caminho contrário, né? Que ele quer que o Estado gaste mais. Então, essa é uma fala que gera muita preocupação, porque o momento agora é de economizar dinheiro, de segurar dinheiro, justamente para que no ano que vem o déficit seja zero. Então, o presidente Lula já disse que o déficit não precisa ser zero e também que é preciso, vamos gastar, porque segundo o governo federal deu a informação de que 27,4 bilhões de reais estão represados nos ministérios. Então, é possível, a preocupação desse momento é que o STF, por meio de medidas judiciárias, por meio de medidas do Tribunal de Contas da União, mais recursos sejam represados. Então, a ordem é liberar geral. Okay. Pelo menos é essa a argumentação. Volto com vocês, Karine. Obrigada pelas informações, Cadu. Bom fim de semana. Valeu, Cadu. Um abraço, gente. Não vamos testar hoje, tá bom? Vamos respeitar. Não dá clima, não deu clima. Vamos respeitar porque não tá fácil. Não tá fácil. Até segunda, Cadu. Tchau, galera. Valeu. Tchau. Hora 6h43 em Manaus. 18 horas. Olha só, em meio à maior crise climática vivida na Amazônia e depois de 13 anos, Manaus recebe novamente o evento TEDx Amazônia. Entre os assuntos vão ser discutidos soluções para o cuidado com o bioma e a preservação da Amazônia. Carlão, a programação começou na quinta-feira no Teatro Ibeu. O primeiro dia foi reservado apenas para convidados. E a expectativa dos organizadores é que cerca de 500 pessoas participem do evento até domingo. Vamos saber mais sobre a programação agora com a Odneia Araújo. A programação continua nesta sexta, sábado e domingo no Armazém 15, localizado no centro de Manaus, às margens do Rio Negro, que vive a pior seca dos últimos 121 anos. E a crise climática, claro, é um dos temas que será discutido durante os 4 dias da TEDx Amazônia. Também não poderiam ficar de fora as queimadas, a fumaça que toma conta da cidade, o desmatamento e as formas de preservar o bioma e garantir o desenvolvimento econômico de forma consciente. Esses temas estarão nas falas dos quase 50 palestrantes, entre povos originários, ativistas ambientais, cientistas e demais pesquisadores da Amazônia. O organizador da TEDx Amazônia, Rodrigo Cunha, explica que a ideia do evento é ouvir as vozes de quem vive na floresta. A gente tem falado muito nos últimos anos sobre o desmatamento, de como está diminuindo a floresta, e agora a gente está entendendo a importância da preservação. Durante a maior crise histórica na cidade de Manaus, o Rio Negro está no nível como nunca teve antes, baixo. Então a gente entende mais do que nunca a importância de falar sobre a preservação da floresta. E aí, para entender como melhor a gente pode fazer isso, nada mais importante do que ouvir as pessoas que vivem na floresta e sabem preservar esse lugar há muito tempo. A TEDx Amazônia segue o formato TED, que é uma organização internacional sem fins lucrativos, dedicada a ideias que valem a pena serem espalhadas por pensadores e lideranças através de palestras curtas. Entre as lideranças com lugar de fala na TEDx Amazônia estão a COIAB, que é a coordenação das organizações indígenas da Amazônia brasileira, e a Fundação Univaja, que representa indígenas do Vale do Javari, conforme Rodrigo Cunha. A gente vai ter várias experiências para proporcionar os encontros para as pessoas poderem trocar ideias, né, para encontrar soluções para proteger a floresta, e também a gente vai fazer transmissão ao vivo para quem não pôde estar aqui com a gente pelo Brasil inteiro. Como a gente está vivendo num período que tem pouca atenção das pessoas, essas falas de até 12 minutos, elas conseguem prender a atenção e a gente consegue entregar uma mensagem poderosa. E o TEDx Amazônia está conectado com uma iniciativa global do TED pelo mundo. Então são 12 cidades como Londres, Jacarta, Rosário,
cenário, enfim, que estão conectados com essa questão da mudança climática. Mais do que nunca, a gente precisa entender que o aquecimento global chegou e a gente precisa encontrar maneiras de se proteger. A música e a arte dos povos da Amazônia também fazem parte da programação, que pode ser conferida ao vivo pelo site tedxamazônia.com. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 47 minutos. Chegou a hora da gente falar sobre os bastidores da política local, da política amazonense, com ela, Cíntia Blink. Boa noite, Cíntia. Então, tem pesquisa nova no mercado, né? Quem é que está na frente aí da briga pela Prefeitura de Manaus? Afinal de contas, nós já estamos em 2024, né, Cíntia? Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão e todo mundo que está com a gente na 100.7, né? A pessoa que chega agora não entende nada. Como assim? Também 2024? Tá certo que tá perto, mas ainda não tá lá? Então, no mundo da política estamos lá faz um tempão, tanto que sai pesquisa eleitoral de vez em quando, eu já perdi a conta de qual que é essa, mas agora há uma reviravolta, porque assim, apesar do prefeito Davi Almeida se manter na frente, ele teve uma queda aí de pontos, caiu em mais ou menos 5,5 pontos aí de intenção de votos. Isso na pesquisa da Perspectiva, vendo aqui a estimulada, a primeira opção. Estimulada é aquela que fala assim, em quem você votaria? Tal, tal, tal e tal. Aí dá os nomes. Então, nesse caso, Davi Almeida aparece como a escolha de 31,5%. Antes ele estava aparecendo em mais ou menos 33,7%, porque tem a margem de erro, né? A gente tem que considerar. E o deputado federal Amon Mandel aparece com 27,1%. Logo atrás, bem no calcanhar ali, quase o empate, considerando a margem. Então, promete ter uma briga boa entre esses dois. O terceiro lugar fica muito distante, então por isso que eu faço aqui um destaque para Davi Almeida e Amon Mandel. Terceiro lugar aparece Coronel Menezes com 6,7. Então é uma distância aí, né, exorbitante, por isso a gente fica com esses dois primeiros nomes. Também aparece o nome de Roberto Cidade. Roberto Cidade cresceu um bocado da última pesquisa para agora, ele está com 4,2. Arthur Neto, ex-prefeito, 3,9. Capitão Alberto Neto com 3,7. Até Marcelo Ramos apareceu aqui com 2,7. Alessandra Campelo com 2. Alessandra Campelo que já declarou que gostaria sim de ser prefeita. Carol Braz 1,3, Wilker Barreto 0,9, Anny Moura do PT 0,8, Felipe Souza 0,7. Felipe Souza eu não lembro dele ter falado sobre o assunto. E Amon Mandel de vez em quando perguntam, né? E aí, vem candidato? Não, vem candidato, mas eu já tô furando a pauta, peraí. Deixa a Karine me perguntar que eu respondo. Fala daí, Carlão. Essa, né? Fala. Você tá falando aí do Amon, né? Você recebeu ele hoje, inclusive, lá no seu podcast. E o que vocês falaram lá? Entre outras histórias, ele vai realmente ser prefeito de Manaus ou não? Ele vai ser candidato, é claro, a prefeito de Manaus. Ele é candidato a candidato. Ainda tem um longo processo, né? Até ser realmente candidato. Se ele é candidato a candidato, eu ainda não consigo te dizer, porque ele não responde essa coisa, mas ele é político, viu? Daquele bem ensaboado, que é difícil de pegar, que a gente tenta aqui, tenta e não vai. Saída pela direita. Ele consegue. É um podcast que é aberto, né? As pessoas podem fazer pergunta, e a principal pergunta que veio, muita gente perguntou, mas muita gente perguntou a mesma coisa, que foi exatamente isso. E aí, vem candidato? Vai vir para prefeito? E a resposta dele não foi nem sim nem não, mas ele falou assim, olha só, se for da vontade do povo que fico, se for da vontade do povo que eu seja candidato, diga serei. Que eu fico, né? Então, basicamente é isso. E, bom, pela pesquisa da Perspectiva e outras que estão na mesa, né, Davi Almeida e Amon Mandel, estão despontando aí, são os principais candidatos. Então, me parece que o povo está pedindo, e isso, como não veio declarado assim, tipo, não serei, a gente entende como pode esperar que tá na urna, para você votar se for o caso, se você entender que deve. Não tem como, quem tá em segundo lugar não vai ser candidato, é meio quase improvável, né? Lógico, o nome tá aí, tá no jogo, né? Vai ser difícil não ser.
É isso, ele fez outras declarações durante o podcast, como por exemplo, durante um jogo que acontece ali, ele falou que escolheria entre os nomes colocados na mesa do vereador Caio André para ser o vice dele. Lembra que ontem a gente falou que Caio André está sendo assediado aí para ser o vice, é um nome cotado para ser vice, que estão convidando? Pois é, para Amon Mandel também é um nome que poderia vir a ser o vice dele. Ele está realmente bem posicionado, o vereador Caio André, que é presidente da Câmara Municipal de Manaus, principalmente pela relação que ele tem, né, tanto com o governo quanto com a Assembleia, até com o próprio prefeito Davi Almeida. Ele consegue ter uma posição muito boa com os vereadores. Não tem poder executivo que comande um poder executivo sem ter uma Câmara forte, sem ter um poder legislativo aliado a ele. Tanto é que a gente vê o prefeito Davi Almeida tropeçando em alguns momentos, né? Karime, Carlão. Cíntia, agora vamos lá. Aqueles aprovados no concurso da Secretaria de Segurança Pública, eles estão revoltados depois da sua matéria, falando sobre os familiares dos delegados e tal, da Polícia Civil, que conseguiram assumir vagas sem nem fazer concurso. Como é que tá essa história, Cíntia? Conta pra gente. Eu recebi uma denúncia, tanto eu quanto o Ministério Público do Estado do Amazonas e o Tribunal de Contas, em que demonstra lá as relações entre delegados da Polícia Civil e familiares que foram contratados por meio de não fazer concurso, né? Por meio de cargo comissionado. Não tive ainda nenhuma resposta da Secretaria de Segurança Pública, nem da Polícia Civil, nem do governo do Estado do Amazonas sobre esse caso, mas a repercussão disso, a matéria, a denúncia, claro, ganhou aí as redes sociais e é assunto e revolta quem fez concurso, quem saiu do seu emprego, quem gastou grana fazendo exame para assumir o cargo e não tem nenhuma perspectiva, né? Não tem nenhuma ideia de quando pode vir a assumir, se é que isso vai acontecer. Isso é terrível, chato demais. gente. O cara passa, fica todo esperançoso. Exato, exatamente. E a gente nada. viu que assumiu até agora na Câmara, né? A galera que fez concurso em 2003. Imagina ter que esperar 20 anos depois você assume, gente, não dá. Eu trouxe o caso do delegado Antônio Lara Marialva Meirelles Rondon Júnior, é um nome gigante, é o nome do delegado. Ele é da delegacia especializada em repressão a crimes cibernéticos, e nessa mesma delegacia em que ele é o titular, o irmão dele, que é o Alexandre Rondon, é subgerente D3 lá. Isso a gente ainda eu não posso cravar aqui que isso é nepotismo, não é nepotismo, porque é um cargo de confiança, apesar de ser um cargo técnico, mas o fato é que ele tá lá na delegacia em que o irmão é titular. Tem outros casos que são colocados na denúncia, mas eu destaquei esse porque ficaria muito longo trazer mais situações, mas é só conferir a matéria e a gente espera uma resposta sobre isso, porque pode ser até que não seja ilegal, mas nem imoral. É imoral, né? Especialmente no cenário que a gente tá. E é isso, trago mais informação pra você segunda-feira. Obrigada, Cíntia. Bom fim de semana. Mix. Economia. Olha só, conferindo os indicadores econômicos, o dólar fechou o dia em baixa de 1,54% e fechou abaixo dos R$5, cotado a R$4,89. O euro fechou em ligeira baixa de 0,06% aos R$5,25 e o Bitcoin fechou o dia desvalorizado em 2,44% aos R$170.258. E o Ibovespa fechou esta sexta-feira em alta de 2,7% aos 118.159 pontos. E a economia do Amazonas registrou queda na geração de empregos em setembro em comparação com agosto. Foram 1.336 vagas a menos de um mês para o outro. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, divulgados pelo Ministério do Trabalho. Mix. 18 horas. Esporte. Muito bem, 6h55, vamos ao giro esportivo. Cid Soares na área. Cid, quais são os destaques para o esporte hoje, sexta-feira? Vamos falar de hoje, vamos falar de fim de semana também, né? Vamos. Boa noite, Karime, boa noite, Carlão. Oiê. Bom, é o seguinte, olha, a derrota do Cruzeiro por 1-0 pro São Paulo ontem à noite, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, impediu o time celeste de igualar sua melhor sequência de vitórias na competição em 2023. A equipe de Zé Ricardo poderia ter atingido o terceiro resultado positivo consecutivo, mas parou
no Tricolor Paulista com revés aí no Morumbi. E olha, nesse fim de semana do Brasileirão, amanhã tem Grêmio e Bahia, se prepare, grande jogo, hein? Atlético Mineiro e vai encarar o América Mineiro. Os mineirinhos estão tudo no mesmo campo amanhã. Palmeiras e Atlético Paranaense. E no domingo tem Cruzeiro Internacional, Bragantino e Corinthians. Fortaleza vai encarar o Flamengo. Coritiba vai pegar o Goiás e Vasco encara o líder, simplesmente o Botafogo. Santos enfrenta o Cuiabá. E olha, eu vou falar aqui da terra da Dona Karime Leão. Posto 5, lá em Copacabana. Vida, tá a guerra ali. Quem conhece os postos, né? Os 27 postos das praias, sabe do que eu tô falando. Virou ali um local de encontro de argentinos que estão na cidade aí, no Rio de Janeiro, para a final da Taça Conmebol Libertadores entre o Fluminense e o Boca Juniors. Amanhã, 17 horas no Maraca. Hoje, o azul e o amarelo são cores aí que, né, do clube argentino que foram visíveis, ficaram visíveis por todos os lados. Era camisa, chapéu, boné, bandeira, faixa estendida na areia, aquela loucura. Ambulantes brasileiros, inclusive, aproveitaram o movimento para vender essas peças aos torcedores. Mas nem tudo é festa. Ontem à tarde, confusão entre torcedores do Boca Juniors e do Fluminense, atrás da FanFest montada em frente ao hotel Belmont Copacabana Palace. Resultou em ação de policiais militares que usaram até balas de borracha e de gás para dispersar as pessoas do local. À noite voltou a ter confusão e os torcedores do Fluminense chegaram a reclamar de expressões racistas por parte dos hermanos, que não são fáceis nesse quesito, viu? E ao fim aí, 9 pessoas foram levadas para a delegacia de Copacabana, mas todos foram liberados depois de prestar depoimento. E agora vamos esperar pelo jogo de amanhã, porque geralmente o que acontece de pior é exatamente no dia do jogo. Vamos ver o que dá, né? Meninos, era isso que tínhamos pra este... ou depois do jogo, né? Assim, ou depois do jogo. Eu fico super mega preocupado. Mas realmente não é fácil essa convivência com os argentinos nas praias de Copacabana. Jamais, isso é sempre. jamais. Isso todo verão eles invadem a praia e ali a convivência é complicada, porque como você falou, acho que faz parte da cultura deles esse racismo, xenofobia, enfim. É complicado mesmo. Muito. Cid, obrigada. Os hermanos. Não são nada hermanos. Um bom fim de semana para todos, até segunda. Valeu, Cid Soares, com mais uma participação aqui no 18 horas no Giro do Esporte. Agora são 6 horas e 59 minutos. Você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. E atenção, quem vai fazer o Enem neste domingo. É o seguinte, mais de 500 linhas de ônibus vão circular em Manaus para o transporte dos estudantes que vão prestar aí o Exame Nacional do Ensino Médio, que acontece neste domingo, dia 5. Isso segundo o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana. Mas, preste atenção, o transporte público não vai ser gratuito para os estudantes, ok? Presta atenção, leve o seu dinheirinho o troquinho aí do ônibus e boa sorte, sucesso na prova. 6h59, hein, Karime Leão? Já finalizando mais uma edição. Já, e tem outra, Carlão. Tem mais uma? Tem mais uma, é só para acalmar a galera, que é o seguinte, teve uma situação no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Um avião saiu da pista após fazer um pouso forçado no aeroporto, hoje, nessa sexta-feira. Mas apesar do pouso forçado, o aeroporto informou que ninguém ficou ferido. Ótimo. O caso aconteceu durante um pouso que extrapolou os limites da pista. E por causa disso, a pista precisou ser interditada durante um tempo, tá bom? Tá tudo bem por lá, então? Está tudo bem. Ok. Mix. E seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Olha, mais uma notícia negativa para o Amazonas. O número de denúncias por meio do Disque 100 de casos envolvendo violência nas escolas do estado neste ano já é maior do que o do ano passado. Até setembro neste ano, segundo os últimos números oficiais, o número de casos já é maior do que em todo o ano passado, inclusive. Os números são do painel de dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. De janeiro a setembro de 2023, foram 145 denúncias contra 141 em todo o ano de 2022. Os tristes números demonstram que os programas das escolas, da polícia e da Secretaria de Educação não têm dado o resultado esperado. Os resultados negativos acabam prejudicando os alunos, os professores e também os funcionários, e apontam para o fato de que é preciso sim fazer bem mais e melhor para diminuir os casos envolvendo violência nas escolas do estado. 18 horas.
7 em ponto, Karime, até segunda, hein? Até segunda, gente. Um beijo. Você ouviu 18 horas.